Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem? Então, né, a novela do Ever Given, né? Aliás, só esclarecendo uma pequena dúvida que eu e a Mariana tivemos, porque eles falam em Ever Given, mas ali a gente está vendo Evergreen. Então parece que o nome do navio Ever Given e o nome da empresa é Evergreen. Parece que é isso aí, por causa que constam os dois nomes, né? E ali a gente vê que está escrito Evergreen. Então, sanada esta dúvida, gente, então tá muito esquisito, né? Ontem eu trouxe aquele vídeo com o Aaron McCollum, né? Eu não sei quem dos que viram esse vídeo, que foram lá para assistir a entrevista dele e do que ele falava. This is all happening to build up justification, like what happened with 9/11. They need this justification so people don't question, so you continue to be sheep. So that they can finally, go to war, the new war on terrorism. Yemen is ground zero for that. Why is this happening? It's happening because of the Stargate that's just off the coast of Yemen, in the Gulf of Aden. Why they're doing this? I've given my two theories. Theory one, we have friendly extraterrestrials that have opened it for a reason. What that reason is yet, I do not know. But this will not be the last I'm working on. I'm not stopping after this. I'm going to be digging very deep. I'm going to be continuing working on this. And as I get new information, you'll be getting the information, everything I get, Carrie. Só que olha como é que são as coisas. Daí hoje, de novo, eu fui assistir o canal do meu amigo Liu Surya, né? E de novo vem uma notícia que parece muito semelhante àquela que o próprio Aaron McCollum deu aquela vez lá. Ou seja, a gente está falando de um pseudo-acidente, né? Para começar, de novo, pensemos num navio desse tamanho encalhando com todo esse contento. Imagina o peso disso aí. Então, para o vento deslocar um navio desse tamanho, imagina o que faria com navios menores, né? Só que, bom, enfim, também tem algumas coisas como navios menores também eles são mais controláveis, né? Esse aí em função do peso dele, inércia, ele tá vindo a uma velocidade e tal, até tu reverter os motores, começar a fazer uma curva ou dar uma marcha ré, que seria o tipo de acionar, se ele tá indo de frente, seria como acionar o freio, né? Tu engatar a marcha ré, algo parecido com a inversão das turbinas quando o avião vai pousar, né? Enfim, mas muito esquisito essa história aí, e num momento onde isso vai comprometer o já comprometido, digamos assim, desenvolvimento ou fabricação principalmente de automóveis, peças automotivas, né? A indústria automobilística europeia lá já está bem, mundial, melhor dizendo, né? Mas isso vai afetar muito lá na Europa, né? Porque o canal do Suez é o canal que liga ali todos os produtos que vão da China para a Europa e para os Estados Unidos passam por ali, né? Contornar toda a África ali, passar lá pelo sul da África, lá é uma volta monstruosa, isso envolve tempo e demanda dinheiro. E agora o Putin, né, e o Xi Jinping parece que estão sugerindo que eles usem o canal do Ártico lá por cima, mas daí parece que eles dominam aquele canal, era por isso que eles teriam a intenção de que o comércio que passasse por lá. Isso, em tese, isso favoreceria essas duas nações, né, a Rússia e os chineses. Ou seja, tá bem complicado isso aí. O motivo de eu fazer esse vídeo mesmo agora é realmente porque tá todo mundo falando em porque tu vê, vem da China, eles estão interessados em fazer o reset econômico mundial, tem que quebrar a economia, tem que parar o mundo, então isso, neste momento, esse encalhe seria totalmente propício, né? Então, gente, olha que interessante, na permacultura, uma das coisas é que quando tu vai fazer uma atividade qualquer, essa atividade tem que ter mais de um propósito, né? Por exemplo, tu vai fazer um fogão campeiro, esse fogão ele vai te servir para esquentar comida, para esquentar a casa, vai te servir como secante, como desidratador, ou seja, tu vai dar várias funções àquela função principal, primordial, né? Num primeiro momento, assim. E aqui parece a mesma coisa, esses caras, quando vocês falem os caras, ou melhor, quando eu falo os caras, vocês entendam os dominadores globais, né, os que têm interesse nessa bagunça toda. Então, às vezes, tem várias coisas quando eles fazem uma atitude deles, uma manobra deles, são várias coisas que os beneficiam. Então, essa parte de interromper o fluxo mundial ali,
Mundial não. 12% do escoamento da produção mundial corre por ali. Então é um 12, nós estamos falando em 12% do mundo. Então sim, é considerável, né? E a crise na Europa lá, o velho mundo, né? Principalmente os países dominantes desse grande player que a gente fala, os grandes players, né, desse jogo global aí de geopolítica. Então eles estão todos envolvidos ali nessa história, né? Na Europa principalmente ali. A crise, até o pessoal tá falando já que vai começar a faltar coisa vai ser um efeito dominó, e essa poderia ser a primeira peça do dominó derrubada, né? E agora começa a vir uma série de coisas em consequência disso. E ainda assim, pessoal, com todas essas confusões, a gente sabe, né, que enquanto a elite global nos mantém ocupado com esses problemas de comércio, de economia, de abastecimento, coisa e tal, a gente não tem tempo para olhar as coisas espirituais, a gente não tem tempo para olhar para o céu, né, o que está acontecendo. Então, Aaron McCollum falou já que aquela manobra que juntou as marinhas de todos os países naquela época lá, e a desculpa foi tão fajuta, que era para combater a pirataria que existia no canal, e depois viu-se ali que os piratas ali eram gente que passava fome nas margens ali do Suez e no Iêmen lá também, né, eram gente que morava nos povoados lá, cara, e faziam pequenos assaltos em furtos para poder sobreviver. E aí o pessoal quis justificar aquela manobra, aquela desproporcionalidade de força do mundo inteiro reunido para combater ali meia dúzia de pirata faminto, que nem armamento direito tinham. Então uma história puta mal contada, desculpa mais esdrúxula, esfarrapada, né, gente? Então parece que agora tá acontecendo a mesma coisa, só que daí botar as culpas nos piratinha lá ia ficar mais complicado. Então atravessar um navio desse tamanho já fica uma desculpa um pouco mais, né? Só que também não serve de desculpa, porque o que eu tô falando? Eu tô falando que foi noticiado manobras com navios de guerra, da mesma forma que a outra vez. A outra vez lá tinha os piratinha lá, e daí toda essa esquadra de guerra, né? Todo o potencial naval, bélico de vários países reunidos, ou seja, ficou super esquisito aquilo, né? Então, de repente, para não repetir a falha de novo daquela vez, né, de uma falha de desculpa, uma falha de acobertamento, ou seja, quem sabe eles tentam achar uma justificativa um pouco mais plausível, né? Então começa com uma confusão, o mundo inteiro bota o olho nessa confusão e daqui a pouco tem coisas por trás, né? A outra vez, melhor dizendo, se nós fosse ver, para resolver essa situação, nós não precisaríamos de navio de guerra armados. Nós precisaríamos de rebocadores, de, né, aquelas escavadeiras, como aparece aqui, ali, de repente tentando aprofundar o canal, ou coisas assim, né? Então tudo isso justificaria. Agora, o que dizer quando vem a notícia que, olha o que eu vou dizer para vocês agora, vários países estão fazendo exercícios de guerra. Quando eu falei isso para a Mariana hoje de manhã, ela disse, Lu, mas volta e meia os países fazem exercícios de guerra, isso é comum, né? Daí eu disse, realmente, isso é comum, mas todos ao mesmo tempo? Então isso tá muito esquisito, cara. Então, me acendeu uma luzinha vermelha de novo. Então assim, olha, nós temos submarinos americanos bloqueando o acesso de Gibraltar lá em cima, né? Cara, enfim, tem uma confusão aí nos mares do mundo que está envolvendo a frota naval, e aí tem os porta-aviões, e também então entra a aeronáutica. E o legal do Liu Surya é que, pelo que eu entendi, ele serviu na aeronáutica. Lá eles chamam de Exército del Aire, né? Então, na Espanha lá. E ele tem amigos na marinha lá também. Então, ele confirma as notícias com o pessoal lá de dentro. Então, isso é... Né, eu já confio no Liu Surya, gosto do canal dele, acompanho há bastante tempo e nunca vi uma notícia que ele deu que eu constatasse depois que ele tivesse mentido, coisa e tal, né? Ou dado uma notícia, um fake, uma coisa assim. Então são coisas que dão credibilidade ao canal, né? E quando ele diz, ele bota o cunho pessoal dele, quando ele bota a cara dele ali dizendo, olha gente, eu tenho amigos na marinha, me informo com eles, eles me falam. Então aí tu tem um outro embasamento que deve ser verificado, né? Então, gente, deem uma olhada em como está acontecendo esses exercícios
militares aí, né? E como tem alguns países, aliás, que estão participando de mais de um exercício em conjunto de países, né? Então, por exemplo, tu tem a Bulgária, tu tem a Polônia, tu tem a Turquia. Então, esses aí, Bulgária, Grécia, a Polônia também. Então são pelo menos 4 países que eu tenho aqui que estão em 2 listas de exercícios navais acontecendo ao mesmo tempo. Num deles, os exercícios envolvem, né, os países que assinam a OTAN por Roma, e aí depois tu tem Espanha, Bulgária, Grécia, Holanda, Polônia, Romênia, os Estados Unidos e a Turquia, fazendo um exercício. Aí num outro exercício tu tem Albânia, França, de novo Bulgária, de novo Polônia, de novo a Turquia, Ucrânia, de novo a Grécia, o Japão, Países Baixos, Espanha, de novo a Espanha também se repete, e o Reino Unido. Então, cara, isso começa... É demais. É muita gente fazendo exercício, né? Então, realmente um exercício ou tá se repetindo aquela coisa lá, né? Esse pseudo-portal, esse suposto portal que existiria ali, ele é um portal natural, porque me parece, estudando pelo que eu tenho visto ali, que existem 2 maneiras de tu abrir portais. Tem uns que se abrem espontaneamente, naturalmente, por uma obra da natureza, e que isso é aproveitado porque tem essa consciência, outras consciências do universo aí, conscientes desses fenômenos, utilizam-se, né, dessas aberturas de portais e tal para fazer as suas viagens interdimensionais. E nós sabemos também que tem a questão dos equipamentos que abrem os portais, né? Então, inclusive, gente, a questão toda do World Trade Center, né, e para justificar a invasão do Iraque, que muitos na época achavam que era por causa do petróleo e tal, né, e não era por causa do petróleo iraquiano. O interesse deles era no que tinha lá dentro do zigurate, né? E aí a pergunta que ficou, que claro, nenhuma emissora, tu não vai ouvir isso em Globo, SBT, Record, Band, nada, né? Nenhuma emissora falou isso. Por que quando os Estados Unidos atacaram o Iraque, eles se concentraram nessa batalha do zigurate? E o que tinha de tão importante lá dentro que o Saddam Hussein concentrou uma força monstruosa para defender esse zigurate? Então a verdade era o que tinha lá dentro, né? Isso foi abordado até em alguns programas do Alienígenas do Passado, no History lá e tal, onde tem um dos caras lá, são vários, né, que participam lá dos comentários do History lá, e um deles disse, olha, amando ou odiando o Bush, ele fez uma coisa boa, ele tirou uma ferramenta perigosíssima da mão do Saddam Hussein. Só que eu já não sei na mão de quem mesmo seria o perigo, né? Porque arma na mão do louco A ou do louco B, enfim, né? E o que seria essa arma? Seria um dispositivo que existia dentro do zigurate lá capaz de abrir esses portais. Então, em tese, o Saddam Hussein, fazendo mal utilização desse portal, poderia permitir que forças negativas, né, viessem para a Terra causar malefício à humanidade. E essas forças na mão do George Bush, como é que fica? A gente sabe que ele é totalmente da esquerda, a gente sabe que ele é democrata, a gente sabe que ele está no lado da elite global, dos dominadores. Então como é que fica isso? Eu já fico quase mais achando que isso foi mais uma manobra dos Estados Unidos na questão do zigurate, da batalha do Iraque lá. Foi mais uma questão de fechar mais uma ferramenta, mais um caminho que os possíveis libertadores dessa escravidão humanitária pudessem atravessar e pudessem, né? Então a gente sabe que eu concordo com a teoria do Aaron McCollum colocada naquele pedacinho do programa que eu coloquei ontem para vocês aqui, né? Que ele fala, né? Para mim, o que eles queriam é impedir que forças extraterrestres amigáveis adentrassem o nosso planeta através desse portal. Então era isso que as fragatas, né, que toda aquela força bélica naval estava fazendo conjunta. De novo, países inimigos comercialmente, assim, ou com histórico de inimizade entre as nações, ou pelo menos de um baixo tom diplomático, digamos assim, né? Mas que estavam lá numa ação conjunta. Então o que faz inimigos se unirem?
Né? Essa é a pergunta. Então agora de novo, gente, de novo, aí tem esse bloqueio no canal de Suez, então a gente sabe que em cima do canal de Suez tem esse portal que o Aaron McCollum nos descreveu. Seria agora o período de estar abrindo, a mesma pergunta do programa de ontem, seria agora o período de estar abrindo naturalmente esse portal, e estão lá todas essas forças bélicas para impedir que alguma coisa se aproxime da gente? Então é exatamente a mesma pergunta de hoje, só que com um novo indício. Quando eu fiz essa pergunta ontem para vocês, eu ainda não sabia desse exercício esses exercícios de guerra envolvendo todos esses países. Então o dia de hoje simplesmente esses fatos, né, eles simplesmente aumentam as suspeitas de que, cara, isso aí não foi, esse acidente não foi à toa. Esse caos todo programado, né? Para mim não é um acidente, é um caos programado, isso aí todo friamente calculado, né? E é para dar essa confusão toda que tá dando lá, meus amigos. Então esperemos o que virá disso. Mais uma luzinha vermelha se acende, mais uma notícia que vem de fora aí que simplesmente nos faz aumentar as suspeitas. Então vejamos os próximos capítulos desta novela. Beijo, meus queridos.